Olá, como vai? Tudo bem? Aqui é o Elmo e você é bem-vindo sempre no canal Minutos com Jesus. E estamos dando continuidade aqui com bastante alegria aos destaques do livro do Apocalipse. E hoje nós vamos fazer um destaque aqui de 3 versículos, que é o versículo 10, 11 e 12 do capítulo 7. Ainda nós estamos no intervalo entre o versículo, ou seja, entre o sexto selo e o sétimo selo. No áudio anterior, nós falamos sobre a grande multidão que, que estava perante o Cordeiro. Mas o que essa multidão fazia lá diante do trono do Cordeiro, né? Então esses 3 versículos vão nos esclarecer. Eu podia ter juntado com o anterior, mas ficaria muito longo, então cabe aqui um destaque à parte, né? Então o versículo 10 diz assim: E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro, né? O versículo 11 diz assim: E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. E o versículo 12 diz assim, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Então vamos destacar algumas passagens interessantes, né? Vamos esclarecer alguns pontos que pode significar, então, esses versículos 10, 11 e 12. Salvação ao nosso Deus, que fala no versículo 10, né? Então, essa grande multidão vista nessa sessão clama agora salvação. Então, é possível distinguir 2 grupos nesse capítulo, né? Como segue: os 144 mil que foram os eleitos de Israel, que nós citamos, e aqui, então, a multidão que é de todas as nações. Na primeira visão, a cena se desenrolou na terra. Aqui, porém, a cena ela se desenrola no céu, tem lugar no céu. Lá foram assinalados, então, em vista de uma tribulação próxima, né? A dos versículos que se seguem, a tribulação já passou, né? Se os 144 mil e a grande multidão são 2 grupos separados, ou se o mesmo grupo, sob 2 aspectos diferentes, há opiniões variadas por parte dos teólogos ou dos estudiosos da Bíblia, né? Porém, se analisarmos o texto com atenção, verificaremos que o Israel, do versículo 4, está em contraste com todas as nações, do versículo 9, que a gente lembrou até no áudio anterior, né? E que aquele significa os cristãos judeus, enquanto que a grande multidão significa, essa grande multidão significa então os cristãos gentios. E quando fala lá no versículo 11 que todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, né? Lembrando que os anciãos são 24 e os 4 animais são aqueles 4 animais que levaram a ordenança de Deus sobre os que se refere aos 4 cavalos, né, do Apocalipse no começo do capítulo 6, que é o novilho, que é o leão, o novilho, o homem e a águia, né? Pela ordem. E lembrando aí que o último cavalo que a gente trata de cor amarela, mas na verdade na tradução do original ele é esverdeado, né? Ele é verde. Isso tem algumas explicações, mas vamos dar foco aqui. Então todos os anjos estavam ao redor do trono e eles estavam adorando a Deus, né? Então, no presente texto, João contempla todos os seres celestiais diante do trono em adoração a Deus. Há diversidade de seres celestes, embora todos pertençam à natureza angelical. Mas a referência específica que temos aqui, muito provavelmente, é aos muitos anjos, né, que a gente viu em outras passagens. E então nós vimos que eles estão prostrados diante do trono. O quadro aqui descrito, então, parece completar o do versículo 9, que a gente leu no áudio anterior. No centro da cena,
o trono de Deus, diante dele os 4 seres viventes e em disposição concêntrica com as fileiras de um anfiteatro grego, né, os 24 anciãos. Imagine a cena lá, né? Depois a grande multidão, por fim, rodeando todos em círculo, e os anjos em pé, né, fecham o grande coro de louvor e adoração àquele que vive para todo sempre. Muito bem. E fechando então o versículo 12, eles estão lá dizendo, né, todas as palavras de adoração, de glorificação aos que estão sentados no trono, né? Louvor, glória, sabedoria. Veja que nós temos sete palavras-chave aqui, né? Louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Então isso é comparado, na verdade, ao Apocalipse 5:12, que nós já passamos por isso, já falamos disso, né? Onde o louvor é atribuído ao Cordeiro, ao passo que aqui neste texto o mesmo é atribuído a Deus o Pai. O autor sagrado não hesita em atribuir o mesmo louvor ao Pai e a Jesus Cristo, seu Filho. E isso subentende a deidade deste último, né? Ou seja, de Jesus. Isso explica explicitamente a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com a segunda pessoa, como, né, a segunda pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Então é isso. Tem algumas explicações sobre o Amém também, né? Mas eu creio que por hora tá bom. Então isso assim, dessa forma, reafirma a veracidade de qualquer declaração feita e com frequência empregada nas páginas das Escrituras. O próprio Cristo é o Amém personificado, o qual confirma a veracidade de Deus aos homens, conforme está em Apocalipse 13:14. Muito bem, depois nós vamos ver as passagens seguintes que falam de onde vieram, né, desse povo, tá bom? Por hora é isso, acho que ficou de bom tamanho, eu creio que vocês estão entendendo, né? E que vocês possam curtir e compartilhar e serem muito abençoados, em nome de Jesus. E até a próxima!